Mas boa noite para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. Provavelmente tendo bastante dificuldade para chegar, em função do contexto aí da Paulista, tomada pelas manifestações. Obrigada pela presença de todo mundo. Ai, ai. Espera aí, gente, grávida fica assim mesmo, tá confusa, atrapalhada, desastrada. Gente, eu sou a Michele Prazeres, eu sou professora aqui da Casper, eu dou aula no 3º e no 1º ano de jornalismo, na pós-graduação também, e também sou coordenadora, supervisora dos TCCs, os projetos experimentais de jornalismo. Hoje eu estou aqui para mediar esse debate sobre ciberativismo e feminismo, ciberativismo feminista, né, a atuação das feministas e do feminismo nas redes sociais. E para fazer esse debate super importante, a gente vai contar com a Babi de Souza e com a Elo D'Angelo, que eu vou apresentar agora, e a gente está aguardando para ver se as outras convidadas conseguem chegar. Podemos começar? Então, eu vou chamar a Babi de Souza, que é jornalista e criadora do movimento Vamos Juntas, para integrar a mesa. Muito bem. E a Elo D'Angelo, que é aluna daqui da Casper do jornalismo, uma das criadoras do blog Eu Tu Elas, e criadora da tirinha Elozinha. Também sou fã, gente, adoro. Então, meninas, a ideia hoje é a gente conversar sobre ciberativismo feminista. Vocês têm um tempo para uma fala inicial, depois a gente abre para os debates com perguntas da plateia. Tudo bem? Babi, que a gente geralmente cede a palavra para a convidada de fora primeiro. Então, você pode começar falando? Tá bom. Alô? Olá, olá. Tudo bem? Vou começar, então, só para contar assim, como começou o Vamos Juntas, que, para mim, a Elo super acompanhando. Estou muito feliz de estar com a Elo aqui. Coisas de ativismo de internet, né? Porque eu e a Elo, a gente super se fala mil coisas e a gente nunca tinha se visto. E sim, a Elo super acompanhou desde o início, assim, foi uma coisa muito louca que aconteceu na minha vida, porque, enfim, eu sou jornalista, sou formada em jornalismo, e no início do ano passado eu estava depressona, assim, pensando, putz, o que eu fiz da minha vida fazendo jornalismo, assim, porque eu sempre fui super idealista, eu queria fazer jornalismo para mudar o mundo, assim. Uma ideia muito louca, mas que eu, né, depois de me formar, que tem gente que fala, não, depois que se formar, passa, tu não vai mais querer mudar o mundo. Mas não passou. E aí eu trabalhei em vários veículos, eu sou de Porto Alegre, né, então se eu falar alguns base, alguns gurias, é por isso. E eu trabalhei em vários veículos lá, sempre fiz muito estágio, né, e que eu acho que foi maravilhoso porque eu tive muita experiência. Mas uma das coisas, né, de todos esses estágios de veículos que eu trabalhei, impresso, online, TV, o que mais me serviu foi ver que eu não queria trabalhar nesses veículos, assim, porque eu achava demais a questão técnica, mas eu me sentia muito sem vontades, assim, de falar do que eu queria falar e de ser relevante de alguma forma como jornalista, né? E aí, no início do ano passado, eu estava meio deprê, assim, e trabalhando demais. O último lugar que eu trabalhei como empregada foi numa agência digital, que eu fazia comunicação para o Boticário. E eu comecei a ver que aquilo não era... Eu não tinha feito jornalismo para fazer a comunicação do Boticário. E aí eu comecei a ficar chateada, mas refletindo coisas que eu poderia fazer para, de fato, me tornar uma jornalista relevante, assim. E aí dos meus questionamentos era, tá, mas nenhum lugar eu quero trabalhar, sabe? Eu tive essa sensação tensa, assim, de, tá, então vou fazer mestrado e vou ser professora, porque daí, pelo menos, eu vou sentir que eu vou estar fazendo alguma coisa, assim, pelo mundo, né? E aí, assim, eu comecei a estudar no início do ano passado um pouco sobre colaborativismo e sobre empreendedorismo social, assim, sobre como eu poderia trabalhar, né, ganhar dinheiro, me sentir relevante e estaria tudo certo, né? Eu acredito muito naquela ideia de que o jogo ganha-ganha é possível.
E aí eu também sempre fui, daí corta lá para o início da minha infância, assim, eu sempre fui muito atenta às questões de gênero, assim. Eu via que na minha casa a minha mãe tinha um papel completamente diferente do papel do meu pai, e eu me perguntava muito por quê, né? Não entendia, afinal eu era mulher, né? E eu via que, obviamente, não era a minha mãe a favorecida, né, nessa história toda. E aí tem até uma história assim que foi bem emblemática, que eu tinha uns 3, 4 anos e eu trabalhava com 3, 4 anos. Imagina, louca. Eu estudava numa creche que se chamava Garoto Sapeca. Só que a creche não era só para meninos, né? Era para meninos e meninas. E aí eu, com 3, 4 anos, comecei a perguntar para minha mãe, por que eu estudo numa creche que se chama Garoto Sapeca? Por que tem meninos e meninas que estudam nessa creche? Por que os meninos estão representando as meninas? Por que não é? Então, por que de vez em quando ela não se torna garota sapeca, pelo menos, sabe? Então, eu tinha sempre esse questionamento. E aí, eu, né, no início do ano passado, estava entrando em contato com essa ideia, principalmente de que eu queria fazer alguma coisa de diferente, assim, para me libertar daquilo que eu sentia trabalhando em veículo. E aí surgiu Vamos Juntas, e é bem um surgiu mesmo, porque ele foi um insight, uma coisa muito louca que eu nem sei explicar, assim, né? Eu passando por uma praça no centro de Porto Alegre, numa sexta-feira à noite, aquele dia em especial, assim, eu estava com muito medo, e eu já conversei com várias mulheres que concordaram que sexta-feira à noite é sempre pior, né? É a pior noite, porque é sempre uma sensação de ninguém é de ninguém, e azar é sempre pior. E aí era uma sexta-feira e eu comecei a pensar, mas que droga, né? Porque os guris daqui da agência podem sair por aí, ficar dando várias bandas e tudo bem, e eu vou para casa com medo, e eu morava super longe, né, do meu trabalho. E aí eu percebi que estava na hora de ir para casa, e ao invés de ficar feliz, eu fiquei triste. Porque eu pensei, putz, agora eu tenho que fazer todo aquele caminho de sempre numa sexta-feira à noite. E aí, eu passando por uma praça no centro de Porto Alegre, eu desci do ônibus e eu tive o intuito de me colar numa outra mulher, assim, e foi uma coisa muito genuína que muita gente tem, né? De uma outra mulher se colar numa outra mulher. Mas aí eu pensei, o que vão pensar, né? Que essa anã correndo atrás de mim aqui no centro de Porto Alegre, né? Uma louca. Daí eu pensei, mas se ninguém faz isso, tá na hora de começar a fazer, né? Porque o medo da mulher é sempre muito diferente do medo do homem, né? É aquela história. O homem tem medo que levem as suas coisas, né? A mulher tem medo que levem a ela, né? Tem medo que levem a vida dela, a dignidade dela, que é o que acontece com as meninas que sofrem violência de gênero na rua ou em casa, enfim, né? Mas o ambiente que surgiu Vamos Juntas foi a rua. E aí eu pensei, vou divulgar essa ideia para as minhas amigas, assim, né? Nunca imaginei que seriam mais de 300 mil amigas, assim, que se uniriam àquela ideia. E aí eu, como trabalhava numa agência digital, pensei, mas eu não vou simplesmente escrever um texto e publicar no meu Facebook, vou pedir para uma amiga minha que trabalhava comigo fazer um card, né, que era colocar essa ideia numa imagem para que eu compartilhasse. E aí foi muito louco, assim, eu pedi para ela, e a única coisa que eu pedi, eu quero que seja rosa e amarelo, e até hoje eu não sei porquê, assim, mas eu achei que tinha que ser rosa e amarelo. E aí ela fez aquele card, e aí, assim, no horário do almoço, eu publiquei no meu perfil pessoal, e aí bombou de um jeito que eu até hoje não sei explicar, assim, porque 2 horas depois, eu me senti obrigada a criar a página, porque muitas mulheres, já tinha mais de 300 compartilhamentos, muitos comentários de mulheres completamente de fora do meu círculo de amizade, que começaram a pensar, realmente, eu sinto muito medo de andar na rua, eu realmente enxergo a mulher que está do lado com olhos melhores do que os que eu olho os homens, né? E lembrando sempre, né, homens, não me entendam mal, né? Eu também, inclusive, que é uma coisa da internet, né? Eu sou muito atacada, assim, pessoalmente, no meu perfil pessoal e tal, principalmente por homens, né, que não entendem que quando a gente está na rua, né, a gente não tem como saber se tu é do bem ou se tu não é do bem, né? E a gente vê sempre muitas histórias que fazem a gente ter medo, né? Então, quando né, a mulher sim comete crimes, né? Mas mulher não estupra mulher, né? E é essa regra que faz com que o Vamos Juntas faça sentido, né? E aí, enfim, publiquei esse card, bombou demais. 2 horas depois eu acabei criando a página. E aí conheci a Elô, no primeiro dia. E aí foi assim, logo que eu criei a página, né? 24 horas depois tinha 5.000 curtidas.
48 horas depois tinha 10 mil curtidas, e em 2 semanas e meia tinha 100 mil curtidas, assim, uma coisa que até hoje eu não sei explicar, assim. E aí é isso, né? O Vamos Juntas acabou mudando a minha vida. Eu finalmente pedi demissão de onde eu trabalhava e abri uma empresa para que eu pudesse, junto, tocar o Vamos Juntas. E é isso, assim, essa é a minha história de amor com o Vamos Juntas e essa forma muito louca de ser feminista, né? Que são as redes sociais. Muito obrigada, Babi. Acho que a gente vai ter a oportunidade de saber um pouco mais quando as perguntas vierem, né? Agora vamos ouvir a Elô. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui. Eu, sei lá, estou muito feliz de ter sido convidada. E, bom, acho que eu vou contar um pouquinho da minha história também. Eu estudo aqui na Casper, estou no 4º ano de jornalismo e, bom, quando eu comecei a fazer jornalismo, eu não sabia o que era jornalismo. Também queria mudar o mundo, acho que isso é uma coisa importante que muita gente quer, né, quando entra. Mas eu não sabia exatamente como, não sabia exatamente que caminho que eu queria seguir, como alcançar esse sonho de mudar o mundo. E foi no 3º ano, ano passado, eu comecei a ter aula com o Rovai. E a gente teve um projeto muito bacana que era para fazer um site, um veículo, alguma coisa assim, do que a gente quisesse, assim, qualquer tema, qualquer formato, mas tinha que ter redes sociais. E aí, eu e umas amigas, a Ana Júlia e a Marina, que não estão aqui, a gente criou o Eu Tô Elas, que é um blog que tem uma ideia, assim, ele é colaborativo e ele é feminista. E qualquer menina pode escrever para a gente sobre o que for, desde que não seja uma coisa tipo preconceituosa e tal, e desde que ajude outras meninas. Então a gente foi aos pouquinhos assim recebendo os textos de meninas da faculdade, aí aos poucos abriu para meninas de outras faculdades de São Paulo, aí de repente a gente estava recebendo textos de outras meninas de outros estados e assim o negócio cresceu bastante. Assim, a gente recebe textos sobre tipo ai, fiz um aborto, sabe? Ou, ai, sei lá, estou num relacionamento abusivo e não sei sair. E as pessoas começaram a se ajudar, as meninas começaram a se ajudar. Então, eu acho que esse blog é um espaço de fala muito legal, onde as meninas conseguem elaborar mais o pensamento delas do que acontece só no Facebook. No Facebook, elas geralmente ficam meio inibidas, assim, porque muitos homens comentam, tem muito xingamento, como você falou, Babi. Os caras, nossa, eles, sei lá, eu fico até meio assim de falar, porque os caras realmente falam, ah, você merece ser estuprada, às vezes. A mina tá falando de, sei lá, ai, quero sair com uma saia curta, e o cara fala, ai, você merece ser estuprada. Tipo, não dá. E aí, nesse blog, as meninas se sentem mais livres, até porque elas podem escrever em anônimo. E eu percebi que elas começaram a ajudar umas às outras, muito. Então, isso foi muito legal, assim, as pessoas conseguirem escrever sobre o que elas querem, botar para fora isso, e, ao mesmo tempo, ler os textos de outras meninas e se sentirem inspiradas por eles. Isso é um projeto bacana que a gente tem e tal. Se vocês quiserem seguir depois, eu passo tudo. E quem quiser escrever para ele também, estamos abertas. E outra coisa legal que eu comecei a fazer para ter esse ciberativismo na rede foi fazer quadrinhos, que sempre foi uma grande paixão minha. E eu não sabia muito bem como unir jornalismo, quadrinhos, mas eu comecei a ler alguns autores muito bacanas que fazem isso. E eu falei, por que eu não faço isso com o feminismo? E eu comecei a fazer algumas histórias. Ano passado, eu e uma outra... Ano passado? Esse ano? Não sei mais. Acho que foi no começo desse ano, Eu e uma outra amiga, a gente fez uma HQ muito bacana, que era sobre assédio sexual nas autoescolas, que é uma coisa que acontece assim absurdamente. A gente não sabia o quanto isso acontecia. A ideia surgiu num grupo do Facebook, que eu vi uma menina comentando, putz, meu instrutor está me assediando. E, tipo assim, o post teve, sei lá, 500 comentários de várias meninas falando histórias, tipo, o meu passou a mão em mim, mas o meu, sei lá, está me perseguindo pelo WhatsApp, que eu passei para a autoescola.
Então, a gente olhou para isso e falou, putz, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente começou a conversar com essas meninas, a gente recebeu, eu acho que foram cerca de, 300 relatos. E a gente fez um questionário no Google que 5.000 meninas responderam. E, era um número absurdo, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que era, 80% das meninas já tinham passado por essa situação de abuso na autoescola. E a gente vê que na rua, acho que 98%, né, das mulheres passaram por isso. Então é absurdo. E a gente foi atrás disso, e não sei se dá para colocar no telão, a reportagem ficou bem bacana em quadrinhos. E, eu busco sempre unir ilustração, quadrinhos, e tentar ajudar as meninas a ter um espaço onde elas possam falar de forma segura. E eu acho que é uma ideia que vai bem na linha do Vamos Juntas, tanto que eu e a Babi, a gente já teve algumas mini parcerias aí, ela ajudou a divulgar esse questionário que eu falei. E, eu acho que é isso. Eu estou super aberta para qualquer parceria de qualquer coisa e, é isso, gente. Obrigada, Elô. Claro. Eu acho assim, é isso que tu comentou, né, de que as meninas elas querem muito dividir aquilo, né? E quando a gente fala de assédio sexual ou de violência de gênero, o número de mulheres que nunca contam para ninguém é muito alto, né? E quando elas têm a oportunidade de escrever para uma pessoa que elas não conhecem e que elas sabem que nunca vai contar para nenhum amigo dela, que nunca vai, né? Isso inspira muito, assim. Tanto nesse caso do blog da Elô, quanto até do próprio Vamos Juntas, assim, tiveram histórias muito marcantes para mim, assim, teve uma assim que é bem emblemática, que foi acho que eu até te contei, né, Elô, que foi uma menina que ela tinha 20 anos e aí aos 15 anos ela tinha sofrido violência sexual quando voltava de uma festa, uma menina do Nordeste, e aí ela sonhou com isso. E ela acordou e pensou, hoje eu preciso contar isso para alguém. Para quem que eu vou contar? Para a Babi do Vamos Juntas. E aí ela me procurou na página, perguntou se ela podia falar comigo no meu perfil pessoal. Eu disse que sim, obviamente. E aí, bom, acho que todo mundo pode imaginar como foi difícil para mim, né? Porque, enfim, não sou psicóloga. Foi isso que eu falei para ela, né? Eu não sou psicóloga, né? Não tenho nenhuma mensagem pronta para te passar, mas eu estou te oferecendo uma amiga, né? E o quanto é libertador, né, para elas quando elas conseguem contar isso para alguém, né? Hoje o namorado dela já sabe, ela já procurou ajuda psicológica e também nesse caso, assim, eu sempre tento pensar como eu posso transmutar aquela energia bad da história da violência de gênero e transformar em algo positivo e que sirva para alguma coisa, assim, sabe? Eu tenho muita ideia de que a menina que entra na página do Vamos Juntas, ela vai se sentir melhor do que antes de entrar, e não pior, mesmo que estejamos falando sobre violência de gênero, né? E aí eu comentei com ela, assim, o que ela achava de eu contar na página aquilo que tinha acontecido, sem identificar ela, obviamente, mas para que, poxa, a gente tinha ali milhares de mulheres que com certeza teriam muitas coisas para falar para ela. E aí, enfim, eu compartilhei a história, contei e tal, e aí foi maravilhoso, assim, porque tiveram mais de 500 comentários de mulheres apoiando ela. Né, mulheres que já tinham passado por isso, uma coisa absurdamente louca, que a melhor amiga dela mandou um texto para ela ali, sem saber que era ela. E então, assim, né, em que outro ambiente que não na internet ela teria o apoio de mais de 500 gurias sem se identificar, né? Então, acho que isso é uma das coisas maravilhosas, assim, da internet, né? Além de toda a abrangência, né? Quando a gente fala desse tipo de violência, elas conseguem se abrir de alguma forma, né? Legal. Cacuete de professora, né? Enquanto vocês falavam, eu fiquei tentando achar categorias, né? Semelhanças entre as duas histórias. Eu acho que ambas as experiências partem de questões muito orgânicas, né? Assim, vocês estavam vivendo essas questões e vocês colocam um projeto no mundo que tem a ver com as questões que vocês estavam vivendo, e não é à toa que isso gera um engajamento tão espontâneo, porque provavelmente são experiências muito parecidas com as de mulheres como vocês, né, como nós, que passam por coisas parecidas e não tem, nossa, porque eu não tive essa ideia, então eu vou colaborar, né? Meio essa sensação que a gente tem.
E eu acho que, além do ser orgânico e do engajamento espontâneo que vocês relataram, tem uma coisa de ser uma rede de mulheres que se apoiam, aproveitando o potencial da rede, né? Que potencial é esse? Esse potencial do anonimato, da colaboração, da troca, né? Ainda que eu acho que tem muitas questões de segurança que a gente possa debater, né? Eu vou abrir para a plateia fazer pergunta, mas se tem uma questão que eu queria conversar com vocês, talvez seja essa, da segurança e do sigilo, porque a gente sabe que, principalmente quando a gente está falando de Facebook ou de WhatsApp, a gente está falando de serviços gratuitos, mas que são de empresas proprietárias e que têm direitos sobre as informações que circulam ali. Então, tem um risco embutido em você, por exemplo, conversar com mulheres que fizeram um aborto, né? Porque, em tese, o aborto, né? Enfim, infelizmente. Mas, então, eu queria ouvir vocês sobre isso. Mas vamos abrir para o pessoal perguntar? A matéria está projetada e a Elo vai dar uma palavrinha sobre matéria, então. Obrigada, Anny. Bom, essa é a matéria que eu falei, o assédio no volante, e ela começa com um quadrinho, né? Que geralmente as pessoas acham que quadrinhos é uma coisa simples ou infantil, mas não é, gente. Ele tem se tornado cada vez mais um meio de comunicação assim fantástico. E, inclusive, o meu TCC vai ser em quadrinhos e vai ser sobre aborto. Então, é um meio que dá para a gente usar para falar sobre coisas muito sérias. Então, essa história, a primeira, é uma história real de uma menina. Basicamente, o instrutor de autoescola dela levou ela para dirigir com muito trânsito, que é normal até na autoescola, mas assim, na primeira aula não, né? E levou ela até a casa dele, que era tipo muito longe, eu nem lembro onde que era, Itapecerica da Serra, e falou para ela: eu estou te levando para minha casa. E num primeiro momento ela achou que era brincadeira, mas eles acabaram chegando lá mesmo. E ele falou: entra aí na minha casa, e não sei o quê. Ela ficou tipo: não vou entrar. E ele começou a puxar ela, falar: vamos. Ela começou a chorar, e aí ele soltou ela, e depois ele ficou falando para ela não contar para ninguém. E essa história me mexeu muito comigo, justamente porque ela é uma das histórias mais leves que eu ouvi. Eu ouvi histórias do tipo: putz, o meu instrutor me levou para um canto escuro e me estuprou, sabe? E aí você vai na autoescola denunciar e os donos da autoescola falam assim: não fala nada não, porque não vai dar em nada, você, sei lá, não vai chegar em lugar nenhum. Você vai para a polícia fala: que roupa você estava usando? Você estava de shortinho? E é proibido ir de shortinho para a autoescola, você sabe. Aí você fica tipo, né, de mãos atadas. Então, essa matéria acho que serviu muito para falar disso. Aliás, eu esqueci de contar uma história que a gente trabalhou juntas, que foi de uma menina que denunciou uma escola da sua cidade, uma autoescola, e várias meninas começaram a falar sobre essa autoescola, várias. E a gente começou a apurar e ver que realmente tinha muitos casos. Só que foi frustrante, porque a gente não tinha o que fazer. Tipo, a gente não tinha como provar que aquelas coisas tinham acontecido, por mais que a gente tivesse todos os depoimentos ali. Então, acho que isso entra muito na questão da segurança e do sigilo, porque, ao mesmo tempo que a gente tem tudo na mão, a gente não pode ajudar 100%. É o que você falou, a gente também não é psicóloga, então, assim, é muito bom, porque a gente pode abrir esses espaços, dar voz não, né? Não gosto dessa frase, mas abrir um espaço para que elas possam soltar a própria voz é muito bacana, mas tem essas limitações. Então, acho que é isso. E eu queria falar uma coisa sobre a segurança. Eu estou sentindo isso na pele agora com o meu TCC, porque eu não consigo encontrar fontes assim postando no Facebook. Não posso postar: gente, quem aí já fez um aborto? Né? Vamos falar comigo. Alguém já fez um aborto clandestino em casa sozinho? Não dá, né? Não tem como. E não tem como nem no chat, porque isso é o crime. E as meninas tipo, não podem vir e falar: oi, eu fiz um aborto, sabe? Você pode ser presa por fazer um aborto. Então, é difícil, porque muitas meninas já vêm e mandam um textão, você deve saber, mandam um textão falando: fulano me estuprou, fulano não sei o quê, e você não tem como, você não tem instrumentos nem legais, nem psicológicos, nem, sei lá, nada para ajudar ela como ela quer ser ajudada. Ela quer tipo, que você pegue na mão dela e fala: vamos na delegacia da mulher, vamos fazer tal coisa. E o máximo que você pode dar, às vezes, na maioria das vezes,
é um apoio no sentido de falar, olha, sei lá, liga para 180, vai na delegacia da mulher, procura uma terapia, porque é o máximo que você pode fazer. E isso eu acho que é muito frustrante. A gente tem que ter muito cuidado para não mergulhar nisso de cabeça e se perder. E é difícil essa parte da segurança e do sigilo. Só assim, eu tenho muito essa... É complicado, assim, essa questão da segurança, tanto de uma segurança, me veio à mente, assim, tanto de uma segurança de estar neste ambiente, quanto de uma segurança real, né? Porque a gente, né, física, a gente não tem, né, enfim, muito o que fazer até. E aí um assunto que entra dentro dos dois quesitos segurança, né, é que o Vamos Juntas está desenvolvendo um aplicativo. E uma das grandes barreiras, que foi o que fez, enfim, atrasar muito o processo, foi justamente a segurança. Porque é impossível, né, o que a empresa que está fazendo uma parceria com o Vamos Juntas, que está desenvolvendo, falou, é que é impossível hoje a gente desenvolver um aplicativo seguro da forma com que a gente queria, que era de que mulheres sozinhas encontrassem outras mulheres, né? E sempre esse alerta, assim, né, sobre como, na verdade, a gente tem uma falsa ideia de segurança na internet, nos aplicativos, né? Por exemplo, o próprio Google, até 2 anos atrás, a versão dele era a versão beta. Isso significa que qualquer coisa que acontecesse dentro desse ambiente não é responsabilidade deles, né? Então, é bem complicado e é bem essa sensação, assim, de até que ponto eu posso ir, né? E eu mesma fui muito pela lógica, assim, de que o que eu mais podia fazer ali era justamente essa ideia de empoderar a mulher e dizer para ela que ela não está sozinha, para que ela conseguisse seguir, enfim, né? E tomar as devidas medidas, assim, nesses casos, né? O que é bem complicado também no próprio Vamos Juntas, assim, porque eu recebo mais de 100 mensagens por dia e é impossível, né, dar atenção para todo mundo. E é bem o que tu falou, assim, tem umas que querem que tu pegue ela pela mão e leve lá. E é algo que na internet é muito complicado, né? E às vezes, para uma pessoa que passou por uma experiência como essa, fica muito difícil entender que o máximo que você pode fazer por ela é abrir um espaço para conversar, tal, porque, no fundo, ela está esperando um tipo de apoio, talvez de um ambiente institucional que não está preparado, que nem Elô falou. Vai na delegacia, não tem... Né? Então, procura um canal, consegue encontrar um canal e fala, ai, que bom, alguém vai me acolher, sendo que você não consegue oferecer para ela, talvez, tudo que ela esteja precisando. E um canal, assim, de que ela entende que tem uma empatia com ela, né? Sim. Porque é o que várias dizem, assim, olha, eu aqui contigo eu consigo falar, na página eu consigo falar, mas ir numa delegacia eu não consigo ir contar o que aconteceu, né? É completamente diferente. Pessoal, temos perguntas? Essa luz é tão ruim. Tem uma aqui. Que eu faço? Passo o microfone? Só um pouquinho que... Tem uma aqui e depois lá atrás. Oi, meu nome é Cláudia, eu estou no 3º ano de jornalismo e eu queria que vocês falassem um pouco como que a gente faz para não se envolver tanto com os relatos de abuso e de assédio. Uma vez eu fiz uma reportagem sobre violência doméstica e eu ouvi várias coisas que me deixaram mal por muito tempo. E eu fiquei me perguntando, eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer uma matéria com esse viés, porque eu fiquei muito mal e eu queria saber como vocês lidam com isso. É bem complicado. Tu quer que primeiro fale? Talvez um bloquinho, né? Tá. Desculpa. Oi, sou a Mariana, 3º ano de jornalismo, e ia perguntar como é que vocês fazem para se proteger juridicamente e também o emocional, né, um pouco, porque a Cláudia falou, se vocês são atacadas sempre nas redes sociais, como é que fica isso? E como que vocês fazem para se manter fortes na militância depois de tanto ataque? É isso. Boa noite. Eu sou do 1º ano de jornalismo e eu queria perguntar se, vocês comentaram sobre o policial que pergunta que roupa você estava usando. Eu queria saber se as leis, assim, das experiências das meninas que contam para vocês,
se as leis amparam, né, elas, e tipo, se tem algum resultado, se esse cara é preso, o que acontece. É isso. Acabou, né? Já dá para responder. A primeira pergunta ali, né, sobre não se envolver. Eu tenho é bem uma opinião mesmo, né? O meu TCC foi sobre afetividade no jornalismo, né? E sobre como, ao meu ver, a gente não precisa se distanciar completamente. Mas aí também entra a questão da segunda pergunta, né? De como então lidar, né? Para mim, assim, na minha experiência, né, pessoal, o Vamos Juntas tem 7 meses, né? Então, em 7 meses, mudou minha vida completamente e eu comecei a entrar em contato com todas essas histórias, né? Não tem uma fórmula, obviamente, né? É algo que, sim, é muito tenso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muito uma sensação, assim, né? Não sei, a Elô deve concordar comigo, de que bom que aquela pessoa tem alguém para contar aquilo ali, né? Porque... obviamente é muito difícil, eu não consigo separar, assim, na verdade. Não consigo. Por exemplo, nessa história aí da menina que ficou durante 5 anos se culpando, e uma parte que eu esqueci de contar é que depois dos comentários, a primeira coisa que ela me falou foi: eu fiquei impressionada que ninguém perguntou a roupa que eu estava. Ou seja, ela ficou durante 5 anos achando que a culpa era dela pela roupa que ela estava, né? E, obviamente, isso é algo que é muito difícil, né? E toca demais. Mas eu tenho uma opinião que é difícil de arcar emocionalmente com ela, mas uma opinião de que a gente não tem que se afastar. Porque eu acredito muito, assim, que a comunicação acontece quando os dois lados se tocam de alguma forma, sabe? Quando a outra pessoa, quando o entrevistado toca a jornalista, né? Que daí, nesse caso, quando a menina que manda a página toca a admin da página, e eu acho que é isso que faz a verdade do negócio, né? Tanto que, como a professora falou, né, eu acho que é muito das nossas experiências que acabaram originando esses projetos, e no Vamos Juntas eu enxergo muito isso, assim. Eu acho que o engajamento que ele teve foi muito de uma guria que estava sentindo medo e que teve aquela ideia ali na rua sentindo medo, sabe? Então, muito essa ideia, assim, de não tentar também criar uma barreira e um medo de não se emocionar, até de não ficar mal, chateado às vezes, né? Porque dentro do Vamos Juntas mesmo eu vejo que o que elas mais querem é uma amiga, né? Então, a amizade toca, né? Quando uma amiga conta algo complicado pra gente, a gente se sente tocada, e eu acho que é isso que faz todo o movimento, assim. A gente vai responder. Tá bom. Bom, sobre a pergunta da Cláudia, eu concordo totalmente com você. Eu acho que, assim, você perguntou como lidar, como a gente pode lidar e como a gente pode não ficar mal. E, assim, você vai ficar mal. Isso é uma coisa que é inevitável. Mas eu acredito que você tem que lidar, sabe? Porque as mulheres, elas não têm espaço de fala. As mulheres negras, ainda mais, elas não têm espaço de fala. Muito menos do que a gente. Então, assim, eu sinto como uma obrigação, mas não uma obrigação ruim, assim. Eu amo fazer isso, mas eu sinto que é tipo uma missão, sabe? E, assim... apesar de ser muito difícil você ouvir essas histórias, eu gosto de pensar que quando você conversa com, sei lá, no seu caso, as mulheres que sofreram violência doméstica, é o que a Babi falou, elas às vezes não têm com quem conversar, não têm para quem contar. Então, você conversar com elas é uma forma delas poderem contar isso para alguém, sabe? Então, assim, a minha dica pessoal é você se abrir totalmente, sabe? Tá lá 100% na hora da entrevista ou na hora que a pessoa vier falar com você, no caso, né, de uma iniciativa assim como a da Babi. E, assim, se colocar como mulher, sabe? Se colocar como ser humano, como tudo. Tipo, se joga lá dentro mesmo. Mas quando você voltar para sua casa, não deixa isso entrar em você. Tipo, não... Tudo bem, fica pensando nisso, mas usa isso como
uma energia, vamos dizer assim, para você continuar o seu trabalho, sabe? Tipo, sempre pensando que você vai ajudar cada vez mais mulheres. Porque se você deixar isso te corroer, você não vai conseguir fazer o seu trabalho e aí acho que as mulheres vão perder mais um espaço importante de fala, entendeu? Eu acho mais complicado ainda, um passo antes de se as leis amparam. Eu acho que as mulheres não conseguem chegar. Eu acho que as mulheres não conseguem denunciar, elas não conseguem ir numa delegacia, na grande maioria das vezes, assim. E claro, né, que além dessas mulheres que não conseguem chegar, as que conseguem chegar, muitas vezes são desestimuladas até dentro de uma delegacia a não fazer aquilo ali, né? Eu conheci uma menina semana passada, assim, que ela sofreu, enfim, ela viveu um relacionamento abusivo durante 7 anos e tal. E aí o basta para ela foi um dia que o namorado dela bateu nela e arrastou ela pelos cabelos pela casa, assim. E aí, quando ela chegou na delegacia para denunciar, ela estava de shortinho curto, né? E aí o delegado começou a cantar ela, assediar ela. E aí um policial fez um comentário assim, viu? Por isso que apanha. Porque tá aí chamando a atenção. Né? Então, é bem complicado, assim, né? Eu acho que um problema muito antes do se de fato acontece, a lei é cumprida, eu acho que o problema ainda está em se as mulheres chegam a ter coragem de denunciar, né? Eu acho que tem uma outra questão que é ainda antes dessa aí. Eu acredito que as leis sejam feitas pelos homens e para os homens, sabe? Sei lá, você não tem uma lei de amparo forte à mulher. Sei lá, a Lei Maria da Penha é de 2012, não é? 2012? 2006. 2006, gente. Tipo, eu sou péssima com datas, mas assim, eu escrevi um texto para o blog falando justamente sobre como a violência contra a mulher é uma coisa, tipo, que já existe há muito tempo, obviamente, né, desde a origem dos gêneros, mas que é uma coisa que a gente só tem pautado hoje no jornalismo, sabe? Sei lá, não se fala sobre isso, não é pauta, não é lei, não vira lei, entendeu? Ano passado, o PL 5069, que era o que ia criminalizar a informação em relação ao aborto, ia dificultar ainda mais que as mulheres abortassem de forma segura, ele passou, acho que na Câmara. E, tipo assim, a gente precisa falar sobre isso, sabe? A gente não pode calar e falar, deixa os homens governarem. Não pode. Porque aí acontecem coisas como essa. Você vai para a delegacia e não consegue denunciar um cara que te abusou porque você está de shortinho. Tipo, o que é isso, sabe? Eu acho um absurdo. Então, não existem, as leis não amparam as mulheres. As mulheres, elas passam entre essas leis porque elas não conseguem, sei lá, não tem não tem nenhuma lei que a gente consiga dizer, não, essa realmente está aí para a gente. Porque também